Olá! Agora que você já conhece o conceito de fixture, eu quero abordar com você o chamado escopo de fixture. O que acontece? Por padrão, toda fixture é executado no chamado escopo de função. Significa que toda vez que um teste for executado, a fixture vai executar também. Veja que tanto isso é verdade que eu vou deixar aqui o breakpoint na fixture sessão e executar os dois testes que nós temos aqui no teste usuário. Veja que a fixture sessão será executada duas vezes. A primeira vez eu vou dar um Alt F9 e veja que ele vai executar uma segunda, porque aqui eu tenho dois testes. E se eu tivesse aqui 100 testes, essa função seria executada 100 vezes. Em princípio, por conta do isolamento dos testes, é isso que você quer fazer em geral. Contudo, esse comportamento pode levar a uma execução lenta. Então eu vou parar aqui essa execução e nós vamos emular um problema que costuma inclusive acontecer justamente com o banco de dados. O que acontece? Na conexão do SQL Alchemy, quando ele faz a autenticação com o banco, essa costuma ser uma tarefa demorada. E nós vamos emular essa demora, inclusive implementando aqui o método dunder init da conexão de uma maneira diferente. Então eu vou criar aqui o dunder init e eu vou fazer o seguinte no dunder init. Então eu vou emular a demora na criação dessa conexão chamando a função sleep, que está presente dentro do módulo time. Veja aqui, olha, from time import sleep. Como ela funciona? Você passa como um argumento o número de segundos em que esta função demorará a sua execução. Portanto, o que vai acontecer? Quando eu executar agora os meus testes usuários, veja que a execução será demorada. Por quê? Porque a minha fixture está sendo executada e vai demorar 10 segundos para que a minha conexão com um banco de dados seja executada. Veja que o teste salvar usuário foi executado e como aquela é uma fixture com escopo de método que é executada a cada teste, ela demora então 10 segundos para ser executada. O que isso implicaria em uma suíte de teste que eu tivesse 1000 testes? Você ia ter 1000 vezes 10 segundos para o tempo de execução. E o ideal é que a sua suíte de teste execute rapidamente. Quando você investiga então o comportamento de uma conexão, veja que ela não é um objeto que é alterado em nenhum dos seus testes. Na verdade, a conexão só existe para criar a sessão. E uma sessão costuma ser algo barato de ser criado. E não tem problema que ela seja criada uma vez antes de cada teste. Mas a conexão tem esse problema. Então, o que você pode fazer com isso? Como ninguém depende de conexão, ela não está sendo alterada em nenhum lugar, ou usada até diretamente em testes, você pode alterar o chamado escopo da fixture. A padrão é que ela seja por função. Mas existem ainda dois outros escopos. Um deles é chamado escopo de módulo. Significa que essa fixture será executada apenas uma vez em cada um dos módulos, onde essa fixture for utilizada. Nesse caso aqui, como ela ainda é utilizada em apenas um módulo, veja só o que vai acontecer. Eu vou executar o meu teste. Como eu estou no escopo de módulo, essa fixture será executada apenas uma vez para este módulo. Veja que então ela demorou os 10 segundos, mas ambos testes executaram depois desses 10 segundos. Por quê? Porque a conexão só foi executada apenas uma vez quando o módulo foi criado. Então veja aqui novamente, ao final dos 10 segundos, ambos testes executaram rapidamente. O outro escopo é um escopo de sessão, session. E o que ele quer dizer com isso? É uma sessão de teste. Significa que se inclusive vários outros módulos estiverem utilizando essa fixture, ela será executada apenas uma vez durante toda a sua sessão de testes. Então veja que por enquanto, quando nós temos apenas um módulo, o comportamento será inclusive o mesmo. Agora, essa utilização por outros módulos, a gente vai abordar na aula seguinte.